Boa noite a vocês. Hoje, 12 de maio de 2025, mais uma das nossas reuniões, desta vez uma reunião extraordinária, onde teremos uma primeira pauta e deliberar sobre a mudança de categoria de 3 dos nossos acadêmicos. Em seguida, teremos uma apresentação do confrade Júnior Almeida sobre uma recente série que foi disponibilizada a respeito do cangaço, né? E, em seguida, havendo tempo, que eu acredito que vai haver, teremos ainda a palavra do confrade Idenberg, que vai fazer também uma resenha sobre um livro que, por enquanto, fica na nossa expectativa. Não vou adiantar qual será o livro. Bom, então, iniciamos, como sempre, com a oração da nossa academia. Ó Pai de bondade, aqui viemos clamar, que abençoe os passos dessa jornada. Abençoe, Senhor, cada sonho, cada olhar, nos caminhos da cultura, na fé renovada. Ilumina, Deus, o sertão do Pajeú, a terra de floresta, berço de sabedoria. Que Abraz prospere tudo o que faz, pela literatura, pela cultura, que seja luz e guia. Que seja luz e guia. Que nossos trabalhos sejam bênçãos sem fim, identificando em cada alma, em cada chão. União e paz, seguiremos assim. Em todo o Nordeste, em prol da nação, ilumina, Deus, o sertão do Pajeú. A terra de floresta, berço de sabedoria. Que Abraz prospere tudo o que faz, pela literatura, pela cultura, que seja luz e guia. Que cada confrade, cada fronteira, seja instrumento de amor e inspiração, nas páginas do tempo, escrevendo a história do nosso sertão, com fé e devoção. Ilumina, Deus, o sertão do Pajeú, a terra de floresta, berço de sabedoria. Que Abraz prospere tudo o que faz, pela literatura, pela cultura, que seja luz e guia. Amém. Oh. Amém. Bom, vamos então à primeira pauta. Vocês lembram que, recentemente, nós alteramos o regimento interno da academia, possibilitando aos confrades que, por acaso, tenham algum problema e que queiram mudar a categoria de acadêmico efetivo para
acadêmico correspondente, a partir de agora é possível requerer. Isso, o objetivo maior é, digamos, possibilitar ao acadêmico que está com dificuldade de pagar as nossas mensalidades ou devido a problema de doença ou qualquer que seja o problema, mas que, se tornando acadêmico correspondente, ele continuará conosco, logicamente, reduzindo os seus direitos, né? Então, não poderá mais, havendo a mudança, não poderá votar, o principal. Nesse sentido, nós recebemos solicitações de 3 acadêmicos. Um deles, acadêmico efetivo, não é fundador, mas não é um acadêmico efetivo fundador, que é o Gutenberg, que desde o início alega que tem problemas de saúde e também financeiro para arcar com as mensalidades, e requeriu, então, que a gente liberasse para ele passar a ser correspondente. Também a nossa confreira Cristina Couto, ela alegou que participa de inúmeras entidades que não está tendo condições de participar e requeriu, então, que passasse também a acadêmica correspondente. O terceiro acadêmico também é um acadêmico efetivo, como a Cristina, mas não fundador, e a Cristina também não era fundadora, que é o confrade José Anderson do Nascimento, de Sergipe, que também alegou que participa de inúmeras instituições e que gostaria de passar para acadêmico correspondente. Vocês se lembram que o acadêmico correspondente, ele não é eleito. Qualquer acadêmico sugere um nome para acadêmico correspondente, esse nome é levado a uma das nossas reuniões extraordinárias e a gente aprova ou desaprova, sem a necessidade de uma votação. Basta a maioria dos presentes dizer aprovo e a coisa acontece já, digamos, de uma maneira mais simples do que uma eleição. De maneira que eu submeto a vocês, em bloco, se vocês aprovam a mudança das categorias de acadêmico efetivo para acadêmico correspondente, dos confrades Gutenberg Costa, Cristina Couto e José Anderson. Então, fica a palavra com vocês. Eu aprovo. Eu também aprovo. Aprovo. 3. Antônio Guimarães aprova. Da minha parte também está aprovado. Então, eu vou registrar aqui que é aprovado por unanimidade. Posso? Isso. Pode sim, aprovo também. Ok. Muito obrigado. Se é do gosto deles, que seja feito. Isso. Ok, então está aprovado. E de imediato... Espera aí, eu levantei aqui a mão, porque eu não tenho nada que levantar a mão. Sim, então vamos passar imediatamente para a segunda parte, a pauta da nossa reunião de hoje, que é a apresentação do Júnior. Ele vai fazer o seu ponto de vista, ele que assistiu à série
Maria Bonita. São 45 capítulos, né, Júnior? Não, são 6. Quantos? 6 só. Só são 6, né? É curto. É porque eles devem ter mais coisa guardada, não sei, né? Porque diz a primeira temporada, mas no sexto capítulo. No sexto capítulo já mataram Lampião e Maria Bonita, eu não sei como é que vai ser, se vai ter segundo ou não. É verdade. Júnior, então a palavra é com você. Fique à vontade. Tem até por isso, rapaz, 40. Não, eles assim, se vai ter uma. Porque eles dizem, né, que é primeira temporada. Se vai ter segunda, deve ser uma coisa assim, em flashback, né? Assim, em episódios. Né? Eu imagino que vocês tenham lido a resenha que eu fiz, mas assim, como diversão, tudo bem, né? Assim, a gente assiste filme de super-herói, de Superman, de Batman, essas coisas, mesmo sabendo que é mentira, né? Agora, meu amigo, como história, eu acho a série um desserviço, viu? Porque, assim, enquanto 10 pessoas lêem uma obra da gente, um texto da gente, de 10 pessoas, um entende o que isso quer passar, quantas pessoas não assistem uma série daquela e tomam por verdade, né? Um dos principais erros da série, quem combate o bando de cangaceiro é o exército, minha gente. O exército com direito a logomarca, a medalhinha do exército, né, o símbolo do exército. Os cangaceiros usando chapéu sem aqueles adornos que a gente conhece, gibão ao invés de mescla. Eu achei muito... Achei que faltou muito para chegar próximo. Eu acho que ali, tirando a Caatinga, cenário natural, nada se aproximou do que foi a saga Cangaceira, não. Vocês daqui, né, que estão nessa reunião, vocês chegaram a ver a série? Não, eu não. Eu também não vi ainda não, Júnior. Agora eu queria perguntar a você. Eu assisti 2 vezes. Foi. Você que já assistiu, eles tiveram, assim, algum historiador, algum escritor como orientador histórico lá da... Jair Luiz e o mestre Frederico. Mas eu não acredito que, se eles opinaram, que se levaram em conta, não. A opinião dele, porque eu não acredito, não, que levaram. Porque são coisas, assim, erros grotescos. Entendeu? Você, para ter uma ideia, no último episódio, Angico é apresentado, o local é uma planície, né? Aí no último episódio, quando começa o tiroteio, eles estão vendo, os cangaceiros estão vendo que estão sendo cercados. Aí Lampião grita para Maria Bonita: Maria, pega Enedina e Inacinha e arriba, né? E foge. Pô, Inacinha estava presa fazia 2 anos, minha gente. Né? Tinha sido presa em Piranhas em 36. Assim, nada a ver. Eu acho que faltou critério, né? Júnior. Oi. Júnior, assim, eu sou fã dos seus comentários, inclusive esse livro, eu assisti o filme, né, e li o livro. O livro que eles alegam que se basearam é da Adriana Negreiros, que você fez aquele comentário espetacular. Lembra que você é craque nisso, né? Então, assim, já baseou em alguma coisa meio fantasiosa, porque aquela moça escreveu algo assim muito fantasioso, colocando as mulheres como também que saía para tiro, essa coisa toda, né? Coloca a sensibilidade de Virgulino. Né? Eu assisti com a minha esposa, e minha esposa olhava para mim e disse: que absurdo é esse? Eu falei: até ela sabe, e minha esposa não lê muita coisa, né, sobre o cangaço. Eu falei: olha que absurdo, isso é uma desconstrução. Agora,
É porque a gente fala muito de licença poética, mas isso já beira uma desconstrução de tudo aquilo que a gente pesquisa, aquilo que em busca da verdade, né, Júnior? A gente passa tempo lendo muita coisa, debatendo, participando de encontros, uma seriedade, e de repente vem uma desconstrução de tudo aquilo que a gente tinha Exatamente. Feito, né? Você se lembra daquele filme do Diabo Louro, que foi uma orientação da Dadá? Quando rodou o filme mesmo que ela assistiu, ela não se viu naquele ali. Foi totalmente transformado. Ela ficou com raiva de todo mundo, viu? Porque ela não se viu ali naquele filme. Então, essa licença poética, às vezes, é um desserviço a história, né? Veja, assim, no início da série, ele aparece lá a legenda, baseado em fatos reais. Eu acho que assim, se ele tivesse, se o diretor, né, o pessoal lá da produção tivesse colocado personagens reais no enterro fictício, no enredo fictício, seria mais honesto. Seria mais honesto, porque aí ele avisando, você já sabia que tudo que ia ver é mentira. Porque realmente tem coisas. Assim, só para você ter uma ideia, que é um detalhe assim mais profundo. O caminhão que eles colocam lá, aparece a cena de longe. Isso, a cena se passa em 32. Se for um caminhão da GMC, esse caminhão começou a ser fabricado em 41. E se for o réu, pior ainda, que ele foi começado a fabricar em 50. Pô, aí você tira, né? Assim. E aquela invasão em Piranhas também, que é absurdo aquele, né? Aquela invasão lá para matar aquele camarada lá e mata a esposa do cara, umas criações Não, meio e outra coisa, a série é feita para você odiar as forças de repressão. Porque todas as mortes feitas por o exército, né? Que o cara só mata por as costas. E assim na covardia. O cara tá rendido, aí ele vai por as costas, mata. Aí o cara tá imobilizado, o cara vai por as costas, mata. É assim, para você ficar em peninha dos cangaceiros e odiar a força de repressão. Entendeu? É bem parcial nesse sentido também. O mestre Evanildo aí. Demoralização total. Tá fechado, Ivanildo. Estão me ouvindo? Agora sim. Me ouvindo? Abra. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por nós estarmos reunidos hoje. Dar um abraço virtual em todos os colegas e colegas aqui presentes e nos que estão ausentes. E dizer que Júnior escreve de modo sensacionalismo, baseado na história. O livro que serviu de base para a fundamentação, conforme o colega André já falou, é um livro que não foi e não teve a repercussão positiva junto aos escritores e estudiosos do cangaço. É um livro que tem muitos erros gravíssimos de história. É um livro que a senhora Adriana, a quem eu respeito, né, como escritora, mas em termos históricos deixou muito a desejar. Mas vamos voltar ao filme. O colega Júnior fez uma narrativa fantástica, porque eu assisti, para tirar as dúvidas, eu assisti duas vezes a série para que eu pudesse ficar mais ou menos por dentro do aspecto histórico. E não só sobre o aspecto histórico, eu analisei o aspecto de cenários, eu analisei o aspecto de música, eu analisei o aspecto de vestimenta, eu analisei vários aspectos de armas, eu analisei uma série de coisas que, para um leitor comum, uma pessoa que vê aquilo pela primeira vez, acha aquilo fantástico.
Mas a série, ela, como o Júnior falou aí, tão brilhantemente, e os colegas aí nos comentários, ela não se sustenta num debate sério, num debate em que nós confrontemos com a verdadeira história. É um desserviço, certo? Agora, existem muitos pontos positivos também. Conforme o Júnior falou, alguns pontos negativos, o exército, né? Um símbolo lá no chapéu, indo atacar, né? Quer dizer, os cavalos de Lampião e Maria Bonita, vocês sabem que é do sertão, os cavalos com peitoral, aquilo que bota no peito do cavalo, que é de couro, que é para proteger quando o cavalo entra no mato para um pedaço de pau não bater. Lampião e Maria Bonita andando com um cavalo com peitoral. Coisa que eu vi que quem escreveu a série não passou nem pelo sertão do Nordeste. Entendeu? Então, além de outros aspectos, inclusive, eu também analisei, muito embora não seja ligado à semântica, né? Mas algumas expressões que tem um microfone ligado aí, ó. Tem um som ligado aí que tá atrapalhando. Tem alguma coisa ligada aí que tá dando ruído, ó. Tem alguma coisa ligada aí que tá dando ruído. Então eu analisei, tá, pessoal, tem um negócio aí que tá... É João Paulo, acho que é João Paulo. É João Paulo que tá... Isso, fechou. Tem um negócio aí que tá distorcendo. Fechou. Aí, veja bem, então, como é que se diz? O pessoal ainda tá com... Agora é Júnior. A gente vê. Estou ainda aqui nos ouvindo. Veja bem, pessoal, então, algumas expressões, né, dentro da dialética do português, totalmente errôneas e inutilizáveis pelos sertanejos, né? Totalmente. Então, a linguista passou com uma légua de distância dessa série, né? Agora, aí você vai dizer, não, mas aí é a liberdade poética. Mas a liberdade poética, para degradar a nossa história tem muito sangue, mas ela tem que ser contada o mais próximo que tem da realidade, porque ela é nossa, entendeu? E eu me vi, né, assim que eu digo, muito decepcionado com a série. E agora vamos também a alguns aspectos que eu achei muito interessantes, né, que são, por exemplo, os cenários nordestinos. Eles são belíssimos. O Rio São Francisco, com seus cânions, a Baixa do Chico, lá, né, na Bahia, fantástica. A luminosidade do Nordeste, o Mandacaru, as bromélias, entendeu? Os lajedos, o rio singrando, né, em vários estados, né? Se eu não me engano, foi filmado em Cabaceira, uma parte, né, Júnior? E a outra foi em Piranhas. Mas não dentro da cidade de Piranhas. Acho que aquela cena que está na feira ali é em Entremontes. Não sei. Dentro de Piranha, na feira de Piranha, não foi. Certo? Então, a fotografia do filme, ela é simplesmente sensacional. Quando eu digo fotografia, eu falo de um modo geral sobre a película, certo? Sobre como é que se diz, a colorização, certo? E simplesmente fantástica essa parte aí relativa à película, à fotografia. Agora, a música também deixou a desejar, certo? Porque, veja bem, eu estou dando a minha opinião particular e concordo em gênero, número e grau com o que o Júnior falou, que alguns colegas falaram agora. Eu estou dando a minha opinião particular, não como expert e crítico de cinema, não é isso não, mas agora, dentro da parte histórica, a gente tem que aprofundar algumas coisas. Então, mostrou uma coisa, acho que chamou a atenção, Júnior, também, que foi Lampião tuberculoso do meio da série até o final, entendeu? Quando nós temos depoimentos de cangaceiros que essa
possível tosse de Lampião se deu lá em Angico, né? Deu lá em Angico. Inclusive depoimento de ex-cangaceiro Candeeiro e outros, né? Mas o filme traz outra coisa. Quando ele trata lá daquela visita, Júnior, lá na casa daquela senhora que ele cortou a língua, como é o nome, lá em... É o nome? Lá na Bahia? Lá o personagem era Fideralina. Fideralina, veja bem. Lá em... que isso não tem nada a ver de histórico, né? Quer dizer, ele cortou a língua lá da mulher, da Fideralina. Fideralina já é um personagem que veio do né, cearense, né? De uma coronela. Então, o filme, eu acho que a escritora, né, se ela fosse ser submetida a uma plateia, como é que se diz, não precisa ser expert, mas que entenda um pouco, ia passar maus momentos. Liberdade poética, a gente respeita, tal, tudo. Agora, liberdade poética para ferir terrivelmente a nossa história, eu não concordo, certo? E como o Júnior falou, se ela tivesse botado no início do filme, esta é uma obra de pura ficção. Mesmo assim, ainda caberia alguns comentários. Inclusive, eu estou sabendo que a família Ferreira está querendo processar os diretores do filme e também a produtora, né, a Disney. Mas, veja bem, não sei a que ponto é de verdade, assim que eu digo, né? Mas há essa informação de pessoas ligadas à família Ferreira de que a família está pensando em processar, né, a Disney e também aos produtores. Eu não quero me alongar muito, porque a gente teria mais coisas para falar sobre punhais, sobre as roupas, os tipos de roupa, como é que se diz, lenço, chapéu, design. Acho que Célia assistiu, Célia, que é uma grande artista, né, e estudiosa desse assunto, né, Célia? Podia também dar uma contribuição caso você tenha assistido. Mas, de um modo geral, eu vou ficar no resguardo aí do que os colegas vão falar para depois a gente poder acrescentar mais alguma coisa. E parabéns, Júnior, pela sua crônica, que foi muito bem recebida pelas redes sociais e pelos estudiosos, porque você foi o único dentre dezenas, centenas, que sentou no seu birô, assistiu e fez uma crítica totalmente dentro de uma realidade histórica. Valeu, um abraço. Se tem a impressão com esse tipo de filme, né? Assim, não só ela, né? Não só a direção, não só a autora Adriana Negreiro, mas já aconteceu isso com Zé Geraldo Aguiar, com Lampião de Buriti, né? O do Lampião de Pão de Açúcar, ou aquele mais recentemente Pavinato. E assim, a impressão que passa é que esse pessoal não tem a menor ideia que existem grupos, existem pessoas sérias que pesquisam cangaço. Eles acham que sim, o que eles falarem, né? Existe também essa questão, né, de como existe o eurocentrismo, né? Existe o sudeste-centrismo, né? Que o pessoal acha que tá lá, o que fala vai virar lei aqui, né? Vai virar verdade. Eles não têm noção que existe academia, que existe um grupo feito o Cariri Cangaço, o grupo de estudo do Ceará, o grupo de estudo da Paraíba. Eles não têm noção que tem gente debruçada estudando o cangaço, convivendo com descendente de cangaceiro, descendente de volante. Eles não têm noção. Você pode conversar com esse pessoal que eles não sabem, ele não sabe da existência da gente, né? Da academia, a Braz, da Black, e outros grupos.
Esse pessoal não tem noção. Eles pensam que vão falar e vai virar verdade. E não é assim, não, né? Que a banda toca. Né? Tem muita coisa. Eu não assisti ainda, não, essa minissérie, e vi só alguns trailers. Então, alguns spoilers, assim, muito rápido, e não deu para formar ainda uma opinião com relação à vestimenta, né, das cangaceiras, do cangaceiro, não é? Assim que eu ver a minissérie, eu vou dizer para vocês a minha impressão. Mas assista, eu recomendo. Com certeza eu vou assistir. Eu recomendo que todo mundo assista, né? Porque aquilo que eu coloquei no papel é a minha opinião, né? Pode cada um ter, né? Assim, de vez em quando eu faço resenha de livros, agora fiz dessa série, né? Do livro mesmo, que originou a série, eu tinha feito. E nessa eu até peguei leve, né? Para não parecer uma coisa pessoal, né? Porque. Mas eu critiquei, não foi a autora, foi o trabalho, né? Que realmente deixa muito a desejar, como história, né? Logicamente. Mas você como um crítico, uma pessoa da resenha, você faz muito bem. Todos que leram a sua resenha, o seu levantamento, afirmaram positivamente, concordando com a sua opinião com relação à sua visão da minissérie, entendeu? Eu não opino, por exemplo, esse livro que eu falei, de Pavinato, né? Eu fiz umas vezes um comentário sobre os trechozinhos da entrevista dele, mas assim, eu nunca fiz a resenha, porque eu não li o livro. Eu não acho justo, também não acho honesto você criticar ou elogiar sem conhecer, né? Jamais eu vou fazer isso. Nem deve. Eu acho, Júnior, que eu vou até mais além disso que você falou, né? De questão, essa licença poética que acha, né? Que eles acham que eles têm direito de fazer o que quiser. E não é bem assim. Por isso que existe brecha para a justiça, né? Existem os processos por conta disso, porque não é porque eu sou uma pessoa pública, meu outdoor está ali na rua e alguém pode pegar minha foto e fazer o que quiser. Mas veja, Luma e demais contraditos que fez. A gente tem que ver essa questão da Júnior, fecha aí o teu. Né? A licença poética é para Peraí, tá um tumulto aqui agora. Vá lá, Idenberg. Como eu estava dizendo, essa questão é a licença poética. A licença poética é para quem quer fantasiar. A licença poética é para quem quer contar uma história da sua cabeça, da sua mente. Quando a gente fala em licença poética, evidentemente que nós não podemos aceitar que o Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, tenha utilizado a licença poética para escrever partes da história do Brasil. Da mesma forma, Rocha Pombo, ninguém pode conceder a licença poética a Rocha Pombo, que ele fala seriamente, embora a gente pode até discordar de algumas coisas, mas baseadas em fatos reais. Da mesma forma, o Capistrano de Abreu, né, Leveniage, todos os historiadores. Então, a licença poética não está para o historiador. O historiador vai contar um fato e, evidentemente, que ele tem que fundamentar. Ele tem que ter o mínimo de fonte para poder justificar aquilo que ele está dizendo. Então, é por isso que a gente critica, como, inclusive, o Júnior Almeida falou inicialmente, se você escreve uma história dessa, que pode até ser maravilhosa. Eu também vi algum trailer, alguma coisa, mas não vi por completo. E se você disser que é ficção, talvez torne-se até mais interessante e talvez desvie até essas críticas mais acirradas de quem conhece um pouco da história. Né? Se você vai escrever sobre o He-Man, você não precisa dizer que é baseado em fatos reais, porque é tão absurdo as colocações que a gente vê que não precisa nem dizer. Mas se você está utilizando alguma coisa que é já resguardado como um fato histórico que muita gente conhece, que muitas pessoas discutem, então, no meu entender, aí não deve caber a licença poética, a não ser para aquelas pessoas que realmente não têm responsabilidade, não têm compromisso com a verdade. Outra coisa da série que assim, deixa muito a desejar é a questão de datas.
O ferimento de Maria Bonita, né, que foi aqui na minha região, em Serrinha do Catimbau, foi em julho de 35, na série é em 37. Aquelas filmagens de Benjamin Abraão foi em 36, na série é em 37, entendeu? E outra coisa, Benjamin Abraão chega, ninguém conhece, o próprio Lampião não conhece ele, né? Quando a gente sabe que Lampião já conhecia Benjamin Abraão desde de 26, né? Tem muito. Um irmão de Maria Bonita, na série, delata o bando. Aí depois é castrado por Zé Baiano e morto por o exército. Zé Baiano é moreno claro, é careca nessa série. Assim, muita coisa diferente. E o nome não é Zé Baiano, né? Zé Bispo. Zé Bispo. Zé Bispo. E Lídia é Lourdes. E aquele ali não era irmão de Maria Bonita, não. Ele era cunhado. Ele era o cunhado, aquele que foi agredido e tal. E delator, né? Não, era filho. Depois, porque a mãe, a dona Deia, ela bota pegada em Lampião, chamando ele de maldito. Você imagina, né? Lampião que nunca viu um homem corado na frente dele. Aí a mãe de Maria Bonita dá grito nele, seu maldito, fulaninho morreu por sua causa, vê? Passa na cabeça de alguém um negócio desse. Olha, sinceramente, tem muita coisa aí que foge, né? Assim, chega até a ser cômico. A prisão de Maria Bonita, né? É uma coisa também que prenderam Maria Bonita. Quem liberta Maria Bonita é Dadá. Aquele cena de faroeste, bota ela, pula na garupa dela, no cavalo. O cara, assim, mais uma vez, né, que o cara lá é Silvério Batista, o tenente, lá, atira nela por as costas. Vê, Expedita é criada por Dona Deia, não é por os vaqueiros, né? Severo Mamede. Severo Mamede e Aurora, entendeu? No batizado, Lampião vai sozinho, de terno e gravata, sem segurança, nada, vai para. Olha, pensa num. Totalmente fora de sentido. Eu vou dizer a vocês, se preparem, porque no dia 11 de junho vai estrear a série com 45 capítulos, né, da Globo, né, que tem o Dr. Frederico como assessor para assuntos, né, do filme. E já foi dito aí que vai ser terrível. Não, 45 capítulos totalmente dissociados da história, né? Mas é isso que eu digo. A gente, como formadores de opinião, né, como espectadores, né, de filme, de leitura, a gente tem que realmente tomar conhecimento, porque é isso que, como o Júnior falou, a força da mídia social é muito grande, é uma concorrência muito desleal com quem escreve livro, entendeu? Os colegas aí sabem disso, entendeu? Quer dizer, eu vou contar só um fato que aconteceu comigo e com a minha família, abro só um parênteses aqui, peço a paciência dos senhores. Quando foi lançado o livro O Mata-Sete, pelo juiz lá de Sergipe, aposentado Moraes, né? Minha irmã, que é professora, que tem mestrado, que mora lá em Sergipe, ligou para mim. Aí disse, isso que você fala, que você estuda, está tudo errado. Eu li um livro aqui que foi lançado de Sergipe, que a história é totalmente diferente, que Lampião era gay, que não sei quem, que não sei o que lá mais. Aí eu disse para minha irmã, minha irmã, fazer o seguinte, eu não vou discutir esse assunto com você hoje, eu vou discutir daqui a uma semana. Só disse isso para ela e tal, e tudo, me deu assunto. Aí liguei
ao doutor Arquimedes, na época. E Arquimedes, você vai me fazer um favor. Você mora em Aracaju, você vai levar seu livro Lampião contra o Mata 7 e vai dar de presente a minha irmã, certo? E eu faço questão de pagar e você autoriza, você como é que se diz? Oferecer e tudo. E não diga nada a ela. Diga só que você tem esse livro e que gostaria que ela lesse. Então ele foi lá na casa dessa minha irmã e ela até se assustou, né? Quando ele chamou lá no interfone. E minha irmã, ele disse, olha, eu vim aqui a pedido do seu irmão e tal, tudo. Ele gostaria que você lesse esse livro, que ele quer conversar com você. Aí ele entregou o livro lá e tal, tomou um cafezinho, esse negócio todinho. Ela disse que tinha recebido o livro, eu digo, dá para você ler numa semana? Ela disse, dá. Aí eu digo, leia, quando você lê esse livro, aí a gente vai poder conversar. Porque você está com uma versão, né? Uma versão totalmente errônea, dissociada da realidade histórica. E o que aconteceu? Quando ela leu o livro do Dr. Arquimedes, Lampião contra o Mata 7, em que ele tirou férias, ele tirou licença para escrever o livro, varou a madrugada, certo? Para escrever o livro Lampião contra o Mata 7, com quase 400 páginas, 300 e poucos, rebatendo todos os argumentos do juiz Pedro de Moraes. E, inclusive, a família Ferreira entrou com um processo contra o juiz. E suspendeu inicialmente a venda do livro. Depois, aí já é outra história. Mas eu quero voltar para minha irmã, que é uma pessoa que tem discernimento, que é professora, que tem mestrado, que tem essas coisas todas. Quando ela leu o livro do Dr. Arquimedes, que era um contraponto ao livro do Pedro de Moraes, aí ela ligou para mim. Ela disse, olha aí, ó, o nosso amigo está aí, ó, o André está mostrando aí o livro. Quando ela leu o livro, ela ligou imediatamente para mim e a gente passou umas 3 ou 4 horas conversando. Ela disse, infelizmente, como o povo é enganado com as literaturas, com os fatos históricos, com as coisas. E você abriu meus olhos, né? Só eu lendo esse outro livro, esse contraponto. Então, o que eu quero mostrar para vocês, em resumo, é o que Júnior disse, como é que se diz, você escreve um livro e o cara lança uma coisa no YouTube ou em qualquer mídia social, é uma concorrência desleal. O volume de pessoas que vão ler, que vão fazer aquilo ali, então ela só modificou o pensamento dela porque ela leu o contraponto, que é o livro do Dr. Arquimedes. Aí eu pergunto aos senhores, quantas pessoas vão assistir essa série, que está uma propaganda, estão detonando agora na mídia doidada essa série, certo? E quantas pessoas vão assistir essa série e quantas pessoas vão chegar junto a um escritor, alguma pessoa mais interessada, e vai dizer, isso é verdade mesmo, como é que aconteceu isso? Quantas vão fazer isso? Então, é difícil, é uma concorrência desleal. Ok, amigos? É esse caso aí que eu gostaria de trazer para vocês. Ô André, Oi. André, você mostrou os 2 livros, mas não falou, de maneira que na nossa gravação você não vai aparecer. Eu pediria agora que você, falando, mostrasse o primeiro livro e depois, falando também, mostrasse o contraponto. Ok. O nosso confrade Ivanildo aí, muito feliz, né, em fazendo esse comparativo, porque a gente vê, na verdade, muitos desserviços, né, desserviços. Aí eu apresentei, ele está falando sobre um fato particular, mas que é, na verdade, uma realidade geral. Está aqui o livro Lampião, o Mata 7, do doutor Pedro de Moraes, que, inclusive, ele foi aposentado, né, com pouco tempo, houve algumas denúncias, algumas situações com relação à saúde dele, né, saúde mental dele, e inclusive está sendo processado, o livro sai e volta, e enfim, e não foi vendido toda a tiragem dele. E esse aqui é o livro do nosso amigo Arquimedes Marques, Lampião contra o Mata 7, que é um livro que refuta
o livro do Dr. Pedro de Moraes, Lampião, o Mata-Sete. É um livro grosso, é um livro muito denso, muito profundo, né? Onde ele quebra todas as teses apresentadas, teses completamente sem sentido com relação a não somente a homossexualidade, né? E é um detalhe, mas muitas situações que foi acusado, né? E aí o Júnior Almeida também foi feliz, né? Quando fala que quando o pessoal se aventura a fazer algum tipo de até música, né? Até música ou película de modo geral, sem ter ciência de que aqui tem grupos de estudos, são muitos grupos de estudos, pessoas sérias que têm se debruçado, que têm, enfim, inquirido a verdade, né, dos fatos, e as pessoas têm feito muitos desastres. É como até hoje as pessoas acham que Lampião chamava Maria Bonita de Santinha, né? Santinha, nunca chamou de Santinha. Isso aí nem é licença poética, isso é uma forçação de barra muito grande, ou ele se submeter a ela constantemente na frente dos outros. Ela que tinha a primazia, ela que dominava a relação, inclusive expondo ele ao seu bando, coisa que não era bem assim, né? Ela poderia ter como uma mulher que cuida, que ama e tal, que o casal tem sua intimidade, mas publicamente nunca ele ia permitir que ele fosse desprezado ou tivesse algum tipo de inferioridade por parte dessa sua relação. Então eu queria comentar isso, né? Dizer o quanto essas películas, e aí vem mais um, né, Ivanildo? O quanto esses trabalhos aí têm desfeito, e para a gente consertar isso é complicado, porque aí nacionalmente e mundialmente as pessoas começam a ter informações equivocadas acerca dos fatos, né? O que é lamentável. Maravilha. Eu lembro a vocês que nós, amanhã, depois, nesses próximos dias, nós vamos disponibilizar no YouTube essa nossa reunião de hoje. E vocês poderão, inclusive, no momento em que eu colocar lá no nosso grupo de WhatsApp, vocês podem, inclusive, encaminhar o link para os seus grupos, para outras pessoas do conhecimento de vocês, para que elas tenham acesso ao que hoje o Júnior e vocês, praticamente todos, trouxeram aqui a respeito inclusive do Mata-Sete, né, Ivanildo? Mata-Sete, mas também o Maria e o Cangaço. Ok? Então vamos partir. Só um adendo aí, você falou com relação ao Mata-Sete, e quem fez o prefácio desse livro foi um grande escritor baiano, o nosso amigo, quem se lembra dele aí? Oleone Coelho Fontes. Eu conversei com ele. Mas será que ele leu o livro? E eu me encontrei com Oleone Coelho Fontes lá no Cariri Cangaço de Princesa Isabel e disse simplesmente para ele: Oleone, você manchou um pouco a sua biografia ao fazer o prefácio do livro O Mata-Sete. Ele botou a mão na cabeça e disse: não fale nisso não, que eu me arrependo até hoje, que eu fiz aquele prefácio sem ler o livro. Eu faço minha culpa. Eu digo: mas você tem um nome a zelar, né? Você tem um nome a zelar, você é uma pessoa que é muito respeitada, né? Tendo um dos melhores livros sobre a atuação lampiônica na Bahia. Você tem um nome a respeitar, um carinho que a comunidade tem por você. Aí ele me disse isso, né? Que até hoje estava arrependido e que fazia minha culpa ele ter feito a apresentação do livro sem ter conhecimento do livro. Isso ele me falou lá em Princesa Isabel. Em alguns debates, em alguns encontros com o Oleone, eu o fiz lembrar isso, e ele, mais uma vez, lamentou
e realmente ele disse que ele foi muito infeliz. Ele não leu de fato, o Ivanildo tem razão. Ele falou para mim que não leu e escreveu. Eu falei, rapaz, isso é muito sério. Ele disse, não, porque se partindo de um juiz de direito, de alguém que é conhecido, né? Aí ele disse que fez aquilo, mas se voltasse ao tempo, ele não faria. Não sei se vocês estão sabendo, mas há um movimento de amigos que estão aí fazendo um abaixo-assinado para que o Oleone concorra ao Prêmio Nobel de Literatura. Não sei se vocês estão sabendo disso, né? Então, o Oleone está concorrendo, o pessoal está fazendo aí abaixo-assinado e tal, para ele concorrer aí, dado os seus muitos livros. Oi. É uma obra específica, como é o conjunto da obra? O conjunto da obra. Conjunto da obra. Eu tenho alguns livros dele aqui, que a gente, nas nossas conversas, a gente adquiriu, enfim, ele me presenteou. Gente muito boa, está muito idoso, está muito... E teve muito doente um tempo desse aí. Isso mesmo. Ok, pessoal. Podia comprar o livro dele, ele estava no hospital. Mas de ver, viu, André? Ele estava no hospital quando eu comprei o livro dele. Foi. Agora ele usa um método de venda que é bem simples, o método de venda do livro dele. Ele passa no edifício de um amigo, aí deixa lá o livro e deixa o envelope. Aí ele diz, deixa aqui o livro e depois você deixa esse envelope, na outra semana eu passo para receber o dinheiro. É verdade. É um método infalível. O cara não pode devolver, não pode fazer nada. Sobre a série aí, Leonardo, é bem rápido. Sobre a série, a análise do Júnior, ela é perfeita. Aqui nós temos o Monjardim, Jaime Monjardim. Todo mundo aguardava que essa série seria direção de Jaime Monjardim. A gente não sabe até hoje porque foi mudada a direção dessa série. Porque ele tinha falado, eu estava fazendo uma viagem para o interior do Maranhão e ele tem um projeto muito grande de perfumes, a partir da amêndoa do babaçu, né? Aqui no Maranhão, chamado Palmeirândia, a terra do cangaceiro Tito Silva, aqui no Maranhão. Terra Palmeirândia, né? Ele tem uma área enorme, então vai produzir um perfume especificamente baseado na amêndoa do babaçu. Então, eu estava conversando com ele disse, ele estava com o meu livro debaixo do braço, tal, não sei o quê, e eu vou dirigir essa coisa e vou cercar. Eu falei para ele da Abras, eu falei para ele do grupo que eu participo, vou até citar aqui, Cangaço Eterno, outros grupos de literatura do cangaço, para procurar essa sabe muito, muito. Eu vou citar aqui até o exemplo, o Júnior. Dá gosto você ver o Júnior falar lá da terra dele. Dá gosto. Então, às vezes ele peca. Sim. Abra a câmera. Eu vou abrir. Só um minutinho. Então, dá gosto você ver o Júnior. Tá vendo aí? Estão vendo? Agora. Certo, né? Dá gosto a gente olhar o Júnior falando. E tem outros grandes nomes. No meu próximo livro, que eu estou trabalhando nele, muito tempo trabalhando nesse livro, eu creio que eu vou finalizar agora com esses 3 livros sobre os sertões e vou fechar com um livro muito audacioso, mas bem construído, historiograficamente bem construído. Eu solicitei para vários colegas uma pequena citação que eu pretendo colocar, porque eu considero aqui a nossa academia está o centro hoje do estudo realmente de todo o meio. Eu estava lendo hoje um livro sobre o canudo do Frederico Pernambucano de Melo, e a passagem de remanescentes, de cangaceiro na origem que Frederico já citava, certo? Então, às vezes, a direção da emissora em voga, ela não tem um cuidado. Por quê? Porque é o seguinte,
dão um prazo determinado para ela fazer uso daquele dinheiro, daquele recurso, cada lei do livro. Certo? Então, aí que entra o pecado da direção, dos diretores, das pessoas que estão nos filmes de não estudarem realmente o que se passa naquele momento. Certo? Eu notei a data do Benjamin Abraão, a data de Lampião sozinho, não pode, não tem como, meu irmão. Ele não tinha como. Não tinha como, não é isso, André? Esse não teria como. Então, eu vejo um grande pecado aí nesse exato momento. A pressa em receber o recurso financeiro na totalidade e não tem o cuidado de usá-lo. Eu considero aquele documentário que foi feito do Globo Repórter há muito tempo, muito que o repentista, 2 repentistas cantando sobre o documentário do João Bezerra é melhor do que esse filme. Eu, particularmente, essa é a minha opinião, certo? Um abraço para vocês, essa é a minha verdadeira opinião. Valeu, Espero que o livro do Frederico, e eu tenho certeza que os 45 capítulos serão muita coisa, muito mesmo, porque constantemente são consultados. E o nome de Frederico Pernambucano de Melo pesa realmente. Ele vai dizer, meu irmão, isso aqui está errado, não é assim não, está errado. Ele diz, certo? Então, a pessoa tem que ter cuidado realmente nesses erros, certo? E olha que eu não sou nem um grande, não considero... Eu fico assim até com vergonha, receoso, quando eu vejo aqui. Eu tenho o costume de... Tudo que eu digito no InDesign, viu, Leonardo? Eu creio que é por isso que quando vez você pergunta para mim, quando eu mando para você, diz, Antônio Guimarães, você já fez a revisão do seu texto? Aí por quê? Porque eu faço no InDesign, eu acho que você utiliza o Word. É por isso que dá inconsistência, muitas vezes ocorre isso, tá certo? Então, é isso. Então, os colegas, eu estendo aos colegas que queiram participar do meu próximo livro, eu solicito assim 10 linhas, eu vou dar a parte. Quem me forneceu? Leonardo, Adriano, Ângelo Osmiro, tem uns 8 colegas, certo? 8 colegas. Então, eu ficaria muito honrado, porque o Círculo do Sertão, vou encerrar com 3 livros agora, tá certo? Aí eu vou publicar mais 3 de poesias e 3 contos, e assim. Eu não vou mais sentar em arquivo, em local nenhum, para fazer pesquisa. Eu vou só simplesmente publicar o que eu tenho. Eu não tenho mais tempo de publicar, de fazer pesquisa de campo, fazer pesquisa no arquivo público. Inclusive, está caindo aqui o prédio Comendador Meireles, o camarada que teve mais africanos escravizados no Maranhão. Teve 28 senzalas em 1804 africanos escravizados. É onde funciona o arquivo. Fechou porque rachou e o Estado agora alega que não tem recurso financeiro para fazer a recuperação e não tem onde guardar o documento. Fazem. Certo? É isso. Certo? Um abraço para vocês. Essa é a minha opinião. Abraço. Abraço, Antônio. Certo. Com relação a essa nova série que vai entrar dia 11 de junho, salvo engano, né? É isso aí. Guerreiros do Sol. Por mais de uma vez, inclusive na sexta-feira, dia 2 agora de maio, que eu estive com o Frederico, toda vez que eu converso com ele, ele me diz que essa série que vai entrar não é sobre o livro dele. Não é sobre o livro dele. Eles andaram pesquisando, mas não é a história do livro dele, não. E ele não me disse isso, não, mas eu imagino que o Frederico ou o outro colega lá de Sergipe, eu tenho a impressão que eles não andaram vendo cada capítulo e dizendo para a Rede Globo
se alguma coisa está errada ou não. Eu desconfio que não chegou. É Romero, lá de Itabaiana, né? Não. Robério. Albério. Robério Santos. Isso. Eu imagino que a assessoria deles não chegou a esse ponto, não. Não, de jeito nenhum. E talvez por isso, sempre que as 2, 3 vezes que eu conversei com o Frederico, ele ressalta. Essa série não é contando a história que está no Guerreiros do Sol, do livro dele. Mas é isso. Vamos aguardar e vamos ver no que é que dá. Bom, vamos então partir para a apresentação do confrade Idenberg, que vai trazer hoje mais uma das suas resenhas a que ele se propôs a fazer sempre por ocasião das nossas reuniões ordinárias. Como na segunda-feira da semana passada eu me encontrava em Recife e totalmente envolvido lá com o nascimento da minha neta, eu terminei sem condições de fazer aquela reunião da segunda, e hoje aproveitamos nessa extraordinária para ouvirmos mais uma das resenhas do confrade Idenberg. Com você, Idenberg. Se fosse aqui na nossa terra, presidente, eu digo que o senhor estava choco, viu? Eu estava mesmo. Pois hoje eu sempre procuro trazer uma resenha de um confrade ou confreira que esteja participando da reunião, porque acaba tendo assim um entrelaçamento, né? Um feedback, como se diz, né? E em decorrência até também aí do Cariri-Cangaço, Oeste Potiguar, eu selecionei aqui um livro da nossa confreira Luma Holanda. Não sei se ela já estava sabendo, não sei, já fiquei sabendo agora. Nas Trilhas do Cangaço, de Jesuíno Brilhante. É onde eu volto a dizer, presidente, que tem livros que são muito interessantes, que a gente não entende como é que um frasco tão pequeno cabe tanto conteúdo. É como esse livro aqui também, da Luma, que nós concluímos a leitura no domingo de Páscoa agora, apontado no calendário como dia 20 de abril de 2025, exatamente às 12 horas e 37 minutos, no aconchego do lar, junto ao carinhos e mimos dos meus familiares. O livro, publicado pela editora Sal da Terra, do ano de 2013, isso é a primeira edição, usa como fontes principais a dissertação de mestrado da própria autora, a qual gerou também, se eu não me engano, depois ela pode me informar isso, o significativo livro Lugares de Memórias do Cangaço, recortes da história do sertão nordestino e alguns folhetos de cordel, do poeta e cordelista Gil Holanda, também faz parte desse livro, que é coautor. Objetivam os autores traçar, temporal e geograficamente, as trilhas percorridas pelo cangaceiro Jesuíno Brilhante, desde o seu nascimento até a sua morte, ultimada por seus inimigos por meio de uma emboscada, indo um pouco além ao anotarem que o cangaço pulou o muro, uma expressão já bastante utilizada hoje em dia, deixando de ser apenas uma lembrança dolorosa ao passar a influenciar várias searas culturais do povo nordestino. Nesse sentido, os autores dividem o livro não em capítulos, mas em trilhas, da seguinte forma: antes das trilhas, primeira a quinta trilha, que equivale a capítulo, na verdade, derradeira trilha, além das trilhas, e as trilhas complementares para percorrer outras trilhas, e na trilha da aprendizagem. Cada trilha é precedida de interessantes e bem elaboradas estrofes sobre o tema, escritas pelo coautor Gil Holanda, as quais também recheiam saborosamente, em algumas ocasiões, o miolo dos relatos históricos sobre a saga do cangaceiro Jesuíno Brilhante, o que não impede o chamamento de outros cordelistas para ainda mais nordestinizar as trilhas do cangaceiro dito romântico. Para os autores, no capítulo antes da trilha,
percorrida por Jesuíno Brilhante, o cangaço já era uma realidade nos ermos sertões do Nordeste brasileiro. Haja vista a existência de relatos de indivíduos que andavam armados com algumas das características que encontramos nos cangaceiros mais famosos, como Antônio Silvino, Lampião, desde os longínquos anos de 1834. Sugerem a confluência de vários fatores para o surgimento do cangaço, não apontando uma causa determinada e isolada, defendendo que o cangaço situou-se dentro de um contexto contrastante geográfico, físico e socioeconômicos, sendo 3 os motivos que levaram o homem do sertão nordestino a ingressar no mundo do cangaço: admiração, necessidade ou vingança, sendo este último, ou seja, o sentimento de vingança, que teria levado Jesuíno Brilhante a ingressar no cangaço, o qual, segundo defendem os autores, sempre agiu com ética e por questões morais, vinculados aos preceitos e valores predominantes de sua época. Os autores delimitam geograficamente as trilhas utilizadas por Jesuíno Brilhante em sua jornada cangaceira, compreendendo-se entre as fronteiras do oeste do Rio Grande do Norte com as da Paraíba, visitando neste périplo diversos municípios inseridos nessa faixa, contextualizada ainda o cangaço jesuíno dentro da Guerra do Paraguai e da revolta do Quebra-Quilos e da grande seca ocorrido entre 1877 a 1879. Fatos sociais que tiveram muita influência nos acontecimentos que levariam Jesuíno Brilhante a integrar o mundo do cangaço. Os autores fazem ecoar a voz da pena de Câmara Cascudo para retratar as brilhantes qualidades físicas e as habilidades do cangaceiro, objeto do estudo, e ainda sua personalidade intrínseca, onde o renomado folclorista, após defini-lo como gentil homem, o compara ao herói inglês Robin Hood. Na primeira trilha, os autores trazem informações sobre o berço de nascimento de Jesuíno Brilhante, descrevendo as principais características da cidade de Patu, encravada no oeste potiguar, que nós teremos a oportunidade de conhecer agora nesse próximo Cariri Cangaço. Mas a importância da cidade não se resume ao nascimento do Brilhante. Não é só isso, pois observam os escritores que foi também esta urbe o berço das principais e iniciais desavenças que culminariam com uma espécie de guerra particular entre os Brilhantes e os Limões, que ensejaria o ingresso de Jesuíno no cangaço. Apresentam rapidamente as principais teses que motivaram essa mortal inimizade. A versão defendida por Cascudo, que elege como fato propulsor da intriga o roubo de uma cabra pelos Limões, de propriedade dos Brilhantes, culminando o acirramento dos ânimos com a ousadia, o destemor e o atrevimento de Jesuíno Brilhante em ingressar na fazenda dos salteadores para acusá-los de furto. Muito parecida com a história de Lampião nesse ponto, né? Em represália, os irmãos prepararam uma armadilha para surrar Lucas, irmão de Jesuíno, em plena via pública, aos olhos de todos. Interessante informação adicional traz os autores ao contextualizarem a grande desfeita que seria, naquela época, furtar uma cabra de uma família, pois era ela que alimentava com seu leite as crianças da casa, estando o autor do furto inserido no conceito de um dos 3 mais desprezíveis seres do julgamento moral dos sertanejos. Lembram ainda os autores que, na realidade, os conflitos existentes entre os Limões e os Brilhantes é bem mais antigo e vai além do roubo de cabras, retroagindo ao tempo do recrutamento de soldados para atuar na guerra contra o Paraguai, quando um parente de Jesuíno Brilhante, no cumprimento do seu dever, ao tentar recrutar alguns dos Limões, estes resistiram e provocaram a morte do então alferes Francisco Alves Brasil, que seria primo de Jesuíno, que jurou vingança. Arvoravam-se os Limões na proteção aberta de 2 poderosas famílias, os Lobos de Catolé do Rocha e os Lobatos de Brejo do Cruz, ambos na Paraíba, os quais dominavam a política local. Fazem os autores ainda referências, novamente, à revolta do Quebra-Quilos, creio que como objetivo principal
de contextualizar o feito histórico e temporalmente os fatos. Ainda falando sobre a primeira trilha de Jesuíno, os autores identificam e localizam geograficamente a Casa da Pedra, famosa caverna onde Jesuíno adotou como morada e como lugar de proteção e segurança, uma vez que esta se caracterizava como um local praticamente inexpugnável por seus perseguidores, dando-lhe todas as condições de resistência e de sobrevivência por dias. Na verdade, uma verdadeira fortaleza, um castelo natural, onde 10 bacamartes poderiam fazer frente exitosamente a 50 rifles, dada a localização privilegiada dos sitiados em relação aos pretensos invasores, ilustrando essa afirmativa com relato de um caso real, em que Jesuíno, com alguns de seus poucos homens, resistiu ao ataque esperado de dezenas de soldados. Traz, neste ponto, relato importante da percepção de Gustavo Barroso sobre a Casa da Pedra, mostrando destemor e desenvoltura diante da possibilidade de ataque de moribundos e de serpentes, além de outros bichos peçonhentos. A autora Luma Holanda não resistiu ao chamado histórico geográfico, e mesmo estando a Casa de Pedra desabitada por um longo espaço de tempo, visitou-a em loco e colheu, Luma, parabéns, importantes fotografias para o seu trabalho, que certamente se transmitirá por tempo indefinido, com importância incalculável para a sociedade e um inestimável legado para a posteridade. Apresento ainda os autores desta trilha algumas estratégias de defesa utilizadas pelos cangaceiros ligadas ao conhecimento da flora regional. Na segunda trilha, os autores percorrem com Jesuíno Brilhante a cidade de Catolé do Rocha, Paraíba, berço de nascimento dos inimigos do cangaceiro, os Limões, apresentando suas principais características físicas e geográficas, demorando-se um pouco ao retratar a igrejinha de Nossa Senhora da Conceição, situada no vilarejo de Conceição, zona rural, cujo cenário foi apontado por 2 grandes escritores como sendo o local em que foi espancado Lucas Brilhante, irmão de Jesuíno, pelos irmãos Chico e Honorato Limão. Fato este considerado o estopim da intriga, que restou por encerrar também, por vindita de Jesuíno, a morte de Honorato Limão, levando o famoso Brilhante de vez à vida cangaceira. Apresentam a casa mais antiga de Catolé do Rocha, vizinha à igrejinha, não por mera formalidade, mas para demonstrar que ali se arranchavam os párocos da cidade, onde várias passagens da vida dos Brilhantes foram registradas, como nascimentos e casamentos. Um trabalho histórico muito bem feito. Os autores descrevem o ambiente no dia em que Lucas foi surrado pelos Limões, pormenorizando os fatos por meio do escritor José Gregório, colhendo ainda o importante testemunho oral do artista popular Chico Mota, cujos informes foram colhidos pelo cancioneiro, frente aos moradores mais antigos da localidade. Conforme narram em seguida os autores, surrado o irmão de Jesuíno, este esperou a chegada do irmão João Brilhante, que estava em viagem para Pombal. Então, logo retornou João Brilhante, passaram a estudar uma maneira de executar a vingança, visando não deixar impune a afronta sofrida pela família em decorrência da surra impingida pelos Limões ao irmão Lucas. A vingança se efetivou no dia 31 de dezembro de 1871, numa tarde, numa bodega de um parente dos Brilhantes, sendo os detalhes da luta entre os Brilhantes e os Limões, que levaram à morte de Honorato Limão, narrados pelos autores. A partir daí, Jesuíno Brilhante passou a ser caçado e perseguido sem trégua pela polícia. Esta é composta, dentre outros, pelos Limões, que obviamente tinham interesses pessoais em pegar o assassino de seu irmão Honorato Limão. Tais fatos motivou Jesuíno a criar um bando para evitar ser preso e revidar as ofensas, compondo seu grupo os valentes cangaceiros Antônio do Ó, Piri, Zé Preto, Joaquim Monteiro, Pajeú, Delgado e João Brilhante. Formado o bando, Jesuíno não ficou apenas na defensiva, atacando o sítio Camucá, ocasião em que logrou matar mais um inimigo, Chico Limão. Outros homens fizeram parte do bando de Jesuíno, sendo destacado pelos autores o Negro José,
ex-escravo de Jesuíno, tido como hábil rastejador, além de Lucas, Pajeú, Manuel de Ló e João Delgado. Encerrando a trilha literária, os autores destacam a postura de honradez de Jesuíno Brilhante em suas lutas, onde não se noticia qualquer moça desonrada, atuando Jesuíno, na verdade, como verdadeiro herói das moças desonradas e desamparadas, sendo muitos casos em que obrigou filhos de ricos fazendeiros a casarem-se com as moças que haviam desrespeitado, sendo esta as lembranças fortes que deixou o cangaceiro aos sertanejos dos locais por onde se aventurou. A terceira trilha de Jesuíno Brilhante, apresentada pelos autores, leva o cangaceiro já afamado às terras paraibanas, mais precisamente à cidade de Pombal, a época designada como Vila Nova de Pombal, onde o herói, gente-homem, como diria Cascudo, disfarçava-se de mendigo para atacar a cadeia pública, objetivando libertar o irmão Lucas, acusado de prática de crime em Catolé do Rocha. Os autores descrevem o necessário sobre a arquitetura do prédio público segregacional, alicerçado no ano de 1848, afirmando que o mesmo ainda se mantém íntegro atualmente, pelo menos ao tempo da publicação do livro, né, Lu? Funcionando como uma instituição denominada Casa de Cultura. A façanha de Jesuíno Brilhante, divulgada em altos brados pelos cantadores e cordelistas, ocorreu na manhã do dia 19 de fevereiro de 1874, ocasião em que vários presos foram libertados pelo cangaceiro, ficando apenas aqueles que se resignaram em cumprir suas penas. Para detalhar o fato, os autores contam com o auxílio do pesquisador Werneck Abrantes, qual, em artigo intitulado A Velha Cadeia de Pombal, reproduzido em seu livro, nos dá uma ideia da audácia de Jesuíno e de como tudo aconteceu. Flagram os autores a demonstração de religiosidade dos cangaceiros comandados por Jesuíno Brilhante durante a invasão à cadeia pública de Pombal, diante do coro de Viva Nossa Senhora. Informa os autores que, na logística do ataque à cadeia de Pombal, Jesuíno contou com a preciosa colaboração do coronel João Dantas de Oliveira. Esse fato envolveu o professor Vulpes Alba, o qual, em artigo, tornou público a participação do poderoso coronel João Dantas como um dos principais responsáveis pelo episódio. Considerando essa publicação uma ofensa, certamente que o coronel não deixaria por menos, tentando contratar os serviços de armas de Jesuíno para assassinar o professor, tendo sido o convite rechaçado veementemente pelo cangaceiro, que não se fazia de braço armado para interesses de terceiros. Mesmo sem a ajuda de Jesuíno, o coronel saciou sua sede de vingança, assassinando o professor Vulpes Alba, com a ajuda de seus 2 filhos. O episódio transformou a boa relação de Jesuíno Brilhante com o coronel João Dantas em inimizade, aliando-se esse aos Limões para perseguir o Brilhante. Quem gostava muito de usar esse termo Brilhante é Rodolfo Teófilo, cearense Rodolfo Teófilo. Passando a caminhar na quarta trilha de Jesuíno Brilhante, os autores realçam a musicalidade de Corujinha, uma canção que o cangaceiro romântico entoava em seus combates, tal qual veio a fazer posteriormente Lampião e seu bando em relação à música Mulher Rendeira. Passa a descrever as referências principais para se identificar a cidade de Martins, do Rio Grande do Norte, apresentando, inclusive, seus topônimos anteriores. A injusta, ou no mínimo polêmica Guerra do Paraguai, com alguns dos seus antecedentes e algumas de suas mais importantes consequências, são apresentadas pelos autores, dando destaque ao recrutamento dos voluntários, entre aspas, ocorrido a partir do ano de 1865, fato que ensejou, como já se disse, uma das motivações dos entendimentos entre familiares da família Limões e Brilhantes. Contam os autores que, ainda imperatriz, que mais tarde receberia por definitivo o topônimo de Martins, Jesuíno foi solicitado a resgatar uma jovem raptada por um estranho e depositada na casa do Rábula Porfírio Leite. Aceitando o encargo, foi logo se preparando para também fazer uma visita, nada cortês, obviamente, a um dos Limões, que se encontrava segregado na cadeia local.
A partir daí, o fogo de Imperatriz, como ficou conhecido o episódio, ganha vida na narrativa apresentada pelos autores. A importância dessa narrativa é histórica e testemunhal, posto que as palavras foram colhidas de uma entrevista feita pelo escritor José Gregório diretamente ao irmão de Jesuíno, João Brilhante, o qual, no momento da entrevista, contava já com seus lúcidos 80 anos de idade, sendo de bom alvitre informar que João Brilhante foi um dos participantes ativos do fogo de Imperatriz. Em informação complementar, noticiam os autores que esse episódio rendeu a confecção do famoso ABC de Jesuíno Brilhante, possivelmente escrito ainda no flamejar dos acontecimentos, cuja autoria ainda não se revelou. Segundo Luhmann e o seu parceiro, foi nesse conflito audacioso com os policiais de Imperatriz onde o cangaceiro mostrou perspicácia, sangue frio e destreza, em que a utilização da canção Corujinha, cantada por Jesuíno e seus aliados no momento da luta, passou ao conhecimento do público e a ser utilizada dali em diante nos futuros combates, como uma forma de incentivo às ações ou mesmo para tranquilizar os ânimos dos cangaceiros, sendo que, segundo o pesquisador Epitácio de Andrade Filho, ainda hoje se escuta a versão de Corujinha pela sonoridade verbal dos descendentes dos Brilhantes. A quinta trilha leva o leitor aos passos de Jesuíno Brilhante em solo moçoroense. Como sempre, antes de relatarem os acontecimentos, os autores estabelecem, por meio de informações, o aconchego do leitor ao palco das lutas em destaque, inclusive com histórico antecedente a descrever sua autonomia administrativa, contando, inclusive, neste caso específico, com os irretocáveis estudos de Câmara Cascudo. Adianta os autores que em Mossoró, Jesuíno tinha muitos amigos influentes, sendo este um lugar onde o cangaceiro tinha uma certa facilidade de adquirir munições e víveres. Conta-se o ousado episódio em que Jesuíno, em Mossoró, passa calmamente em frente à casa do juiz de direito, fazendo com que este desse o alerta ao quartel, ensejando grande tiroteio em que logrou o Jesuíno mais uma vez sair ileso, como se tivesse o corpo fechado. Na ocasião, outros episódios de luta são descritos, conseguindo sempre Jesuíno escapar sem ferimentos. Como, por exemplo, quando o companheiro Pajeú encontrava-se em tratamento com farmacêutico. Quando Jesuíno se encontrou com o inimigo Figadal, possivelmente o cabo Preto Limão, em que o cangaceiro não o alvejou de imediato, por ele estar com uma criança no colo. Em alguns desses conflitos, entretanto, homens de seu bando perderam a vida ou saíram gravemente feridos. A seca de 1877 também teve grande importância nessa quinta trilha, não só por ter ocasionado diretamente dezenas de mortes de nordestinos, mas também pelas inúmeras doenças que trouxe a tiracolo, ocorridas na época, tais como a bexiga lixa, que na verdade era uma das denominações populares para a varíola, que ocasionou cegueira em grande parte dos sertanejos, conforme relatado pelo grande cearense Rodolfo Teófilo, tão apreciado pelo nosso nobre confrade Adriano de Carvalho. Também o cólera morbus levou ao túmulo vários bravos sertanejos, muitos inumados como indigentes em valas comuns. Mais que uma questão de saúde, a população acreditava que a rápida proliferação dessas doenças era um castigo divino, complementado pela ausência de chuvas, o que gerou ainda mais fome no Nordeste, ensejando a ação do governo imperial no sentido de enviar comboios de mantimentos para serem divididos entre os moribundos, flagelados e famintos, multiplicados pelas doenças e pela seca. Entretanto, os víveres eram desviados, mal distribuídos ou mesmo apossados pelas autoridades encarregadas de fazer a divisão, distribuindo-as apenas aos seus ou vendendo-os aos necessitados. Segundo os autores, é nesse contexto que se consolida a admiração e o respeito dos sertanejos por Jesuíno Brilhante, ao ponto de alçá-lo ao patamar de herói,
uma vez que Jesuíno, ao saber desses desvios, interceptava os comboios do governo e ele mesmo, com sua equipe, fazia a distribuição da mercadoria para aqueles que realmente necessitavam do alimento. Os autores transcrevem importante relato testemunhal de Dona Maria Lúcia Escócia, que atuou no filme Jesuíno Brilhante, o Cangaceiro, que deixa sua contribuição oral e histórica, ora documentada, para a posteridade, ao revelar detalhes interessantes do contato de Jesuíno com seu bisavô, o Rábula Jeremias da Rocha, que por muitas vezes ouviu as queixas dos brilhantes para preparar suas defesas e defender seus direitos. Nesse mesmo passo da trilha, nos é apresentada uma pequena biografia de Jeremias da Rocha. Refere-se ainda ao Museu Lauro da Escócia, enaltecendo sua importância para a preservação da memória histórica, onde se encontram inúmeros periódicos acomodados e expostos em seu interior, muitos dos quais foram utilizados para os importantes estudos do escritor potiguar Raimundo Nonato. Chegamos, após longa caminhada, à derradeira e última trilha, percorrida por Jesuíno Brilhante. E no seu encalço, os autores apresentam a cidade de São José do Brejo do Cruz, com as suas principais informações históricas e geográficas, lugar que posteriormente serviu de palco à morte de Jesuíno Brilhante, no final do ano de 1839. É no município de Patu, em complexa formação rochosa, que se encontra encravada a famosa Casa da Pedra, moradia por muitos dias e casa forte de Jesuíno Brilhante, onde por inúmeras vezes enfrentou e rechaçou seus perseguidores. No epílogo de sua trilha nesta dimensão, Jesuíno Brilhante caminhava de São José do Brejo do Cruz rumo à famosa Casa da Pedra, com seu irmão João Brilhante, seus companheiros Delgado, Pajeú e Duó, quando, numa bifurcação, o cangaceiro-chefe resolveu, por pura teimosia, seguir sozinho caminho diverso do eleito como mais seguro por seus companheiros. Pouco tempo depois da separação, ouviu-se alguns tiros. Era o fim de Jesuíno, cuja pressa dos companheiros em socorrê-lo não evitou o desenlace fatal. Posto que já mataram Jesuíno, acabou-se o valentão, morreu no campo da honra, sem se entregar à prisão. Ressaltam os autores o código de honra de Jesuíno, onde o cangaceiro romântico jamais permitiu que participasse de seu bando quem tocasse no alheio e não respeitasse a casa das famílias honestas. Lembram que o cangaceiro da Casa da Pedra jamais serviu a instrumento de vingança ou de braço armado para o cumprimento de interesses escusos e particulares. Ao fim da última trilha, constatam ainda os autores as divergências conceituais de justiça. A justiça procurada por Jesuíno Brilhante e a justiça que o perseguia como fora da lei. Como uma espécie de créditos finais, os autores apresentam subsídios para o aprofundamento dos estudos sobre as trilhas percorridas, para que, querendo o leitor, possa percorrer outras trilhas, indicando cordéis, vídeos, músicas, revistas em quadrinho, teatro de rua e site de consultas na internet. Para, finalmente, na trilha da aprendizagem, como parte dos estudos paradidáticos, que esse, na verdade, é um livro paradidático, né, Bruno? Apresentarem uma série de questionamentos que visam a fixação do tema. Esta, a primeira edição do tão bem desenvolvido e estruturado livro paradidático de Luma Holanda e Gil Holanda, Nas Trilhas do Cangaço de Jesuíno Brilhante, tendo sido o mesmo resultado, como já disse, da dissertação de mestrado de Luma Holanda. É de se observar o que é ensejador de encômios, a ampla, inédita e importante iconografia apresentada pelos autores no decorrer das trilhas vinculadas às questões em análise, o que, além de tornar o texto mais suave, mais brando, sugere, a meu ver, maior credibilidade ao trabalho desenvolvido. Na segunda edição, já publicada, os autores procederam a algumas modificações interessantes, como, por exemplo, a disponibilização de QR Code para que o leitor possa se interligar diretamente à música Corujinha e matar de imediato sua curiosidade, assim como em relação a outras questões.
O sucesso educacional do livro foi constatado pelo interesse e adoção do paradidático no ano de 2014, um ano apenas após a sua publicação, pelo município de São José do Brejo do Cruz, cidade onde foi emboscado e morto Jesuíno Brilhante, direcionado aos alunos do 7º e 8º anos desse município. Em João Pessoa, o livro foi adotado por importantes instituições de ensino, com reconhecimento educacional de colégios que, em alguns casos, extrapolam o interlândio nordestino, tais como Colégio Gel, Colégio Cairós, Colégio e Curso Master, Colégio Bessa. Finalmente, agora, no ano de 2025, o livro foi também adotado pela cidade de Patu. Estou sabendo, não é verdade, né? Esse o nascimento do cangaceiro Jesuíno Brilhante. Sim. O livro, para encerrar o livro, nas trilhas do cangaço de Jesuíno Brilhante, consegue condensar em poucas páginas um arcabouço de informações que parecem não caber no papel. Vimos na presente obra um poder de síntese espetacular, comparável a poucos escritores que abordam o tema, como o nosso Cincinnati e o brasilianista Billy J. Chandler, a fazer valer o ditado popular de que os melhores perfumes se encontram nos menores frascos. Então, seria isso. Parabéns, Numa, pelo seu livro, por essa pequena e tão grande obra. Luma, antes de você... Muito obrigada. Luma, deixa mais para frente um pouquinho. Vamos ouvir o Gilmar. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Parabéns, Lindenberg, Luma, autora do livro. Realmente uma explanação fora de série, viu? Assim, desse jeito, viu, Luma? A gente não vai nem mais ler o livro. Oxe, eu vou levá-lo para onde eu for, porque eu não vi um desse, né? Fininho desse. Ele tanta coisa, rapaz, o nosso amigo o Lindenberg surpreende a cada avaliação dos livros dos nossos acadêmicos. Parabéns, Lindenberg. Você realmente é uma figura notável de conhecimento, respeitabilidade, e seu conceito cada vez aumenta mais aqui conosco da nossa academia. Saber que temos um membro... Um crítico literário desse. Né? Crítico literário que aqueles da Globo, da Folha de São Paulo, o Estadão perde bonito. Não deixa a desejar. Né? Parabéns, tanto a Luma quanto ao Lindenberg. Todos os dois estão de parabéns. Luma pela... Oi. Valeu, um abraço a todos. Obrigada. E como sempre, aqui, o nosso querido membro Gilmar, olha, até estou me chamando de querido, sempre à disposição de todos, viu? Luma. Eu? Fique à vontade. Posso falar? Primeiro, muito obrigada mesmo. Eu não sabia que você era um crítico literário que dá 10-0 em qualquer um, da Globo, ou seja, de onde for. Na realidade, como você disse, né, o livro realmente é uma dissertação de mestrado e tem 100 páginas, né? Esse livro paradidático, que é um livro para o aluno, de 7º ao 3º ano. Ele abrange, né, essa idade. E aqui é a segunda edição. A segunda edição. E aí, a gente, quando eu resolvi, né? Como vocês já sabem da história, eu vou resumir só para poder chegar a esse livro, na realidade. Eu sempre quis fazer um mestrado e sempre gostei da história de cangaço. E lá em casa se diz que a gente tem um parentesco com Lampião. Né? Eu nasci em Serra Talhada e o povo ficava... quando eu comecei a estudar sobre Jesuíno, o pessoal, por que você nasceu em Serra Talhada e vai estudar Jesuíno? Na realidade, meu sogro é de Patu. E ele contava, ele tinha pavor a cangaceiro. E para desconstruir isso da cabeça dele, eu fui começar a conhecer Jesuíno Brilhante. E gostei da história dele. E na história de Jesuíno em Patu, na realidade, estava enterrada. Enterrada, ninguém falava sobre Jesuíno. Quem descobriu a história, resgatou a história dele, foi Epitácio, doutor Epitácio Andrade, que hoje não faz mais parte, por conta da saúde,
né? Mas ele resgatou, o pai foi prefeito, ele resgatou a cultura, começou a fazer um livro em quadrinho, e aí eu falei com ele e disse que queria fazer um mestrado em cima de Jesuíno. Então, ele me deu assim, todo o apoio. Né? Na época, ele não morava mais lá, morava em Natal, e comecei a estudar. Só que, quando a gente diz assim, né? Aqui no livro tem Gilvan e Luma. E Gilvan, na realidade, ele fez os cordéis, escreveu os cordéis para poder colocar aqui, né? Toda a dissertação, eu tive que ir para a universidade passar 2 anos e meio pesquisando, estudando, para poder fazer essa dissertação aqui, né? Na Universidade Federal da Paraíba. Então, esse livro aqui é que foi a dissertação, e daqui eu tirei 2 livros, certo? Então, o que é que eu fiz? Comecei a pesquisar. Não encontrei, durante a minha pesquisa, não encontrei nenhum documento sobre o Jesuíno. Até a igreja estava lá em reforma e eles não facilitaram em nada para poder eu conseguir algum documento. Hoje, com facilidade, a gente encontra. Na época, não. Em 2008, né, que eu fui 11 vezes a essas cidades, que eu chamo a Trilha de Jesuíno. Então, na realidade, por onde ele passou, eu passei, para poder fazer essa pesquisa. E aí passei 9 meses estudando, pesquisando, para poder chegar e fazer a qualificação na universidade. Quando eu chego para fazer a qualificação, o que é que eles dizem? Não, uma história de um cangaceiro não interessa à academia. Vai interessar em quê a história de um cangaceiro? Qual é o feedback que tem para a humanidade uma história de um cangaceiro? E a qualificação fui desqualificada, né? E saí chorando. Ele só faltou dizer: pegue seu bacamarte, uma banca de 8 professores. Pegue seu bacamarte e vá-se embora. E eu saí chorando, a minha orientadora veio atrás. Eu estava fazendo mestrado há 9 meses, eu já estava com o doutorado certo na Espanha, né? Então, esse aqui seria o meu projeto para entrar no doutorado na Espanha. E aí, para mim, foi tudo água abaixo. Eu já tinha ido à Espanha, já tinha ido em Barcelona para poder já ver como era, para poder entrar para o doutorado quando terminasse o mestrado. E terminou que a qualificação não ocorreu. Aí a orientadora disse: você vai desistir ou vai continuar do zero? Eu disse: vamos começar do zero. Voltei ao campo, né? A Mossoró, São José do Brejo do Cruz, de novo, Patu, porque eu estava fazendo um trabalho, não era um trabalho da história oral, como se fosse o Lampião, não. Era a história da história oral, né? 50 anos antes de Lampião. Então, não existia mais testemunho nenhum de dizer assim, não, eu vi, a história foi assim. Então, teria que ser uma bisneta, como no caso que você falou aí, de Dona Lúcia Escócia, que era funcionária do Museu de Natal, de Mossoró. Eu fui atrás dela e ela contou toda a história. Fui atrás do Chico Mota, que é um repentista em Caicó, e quando cheguei lá, ele contou a história que o avô contava, né? Então, outra história da história oral. Se fosse hoje, eu não poderia mais fazer esse trabalho desse jeito. Por quê? Porque ele suicidou, né? Ele morreu, e o outro, de 103 anos, seu Mário Saraiva, de São José do Brejo do Cruz, também morreu. Ele tinha 103 anos quando ele, lúcido, deu todo o testemunho. Ele era pequeno e sabia toda a história de Jesuíno. Ele foi com a gente lá onde Jesuíno morreu, no Serrote da Tropa, que a gente foi com o Ivanildo ano passado. Então, assim, fui a São Paulo 2 vezes atrás de livro, porque a estante virtual não resiste a todos os livros que existem. Então, eu fui para catar mesmo no SEB São Paulo. E a universidade, até então, não tinha trabalho sobre lugares de memória de um cangaceiro, não existia. Então, eu tenho orgulho porque é o primeiro trabalho em tema de lugares de memória do cangaço, é esse aqui. Até agora eu não vi nenhum. Trabalho acadêmico-científico é esse aqui. Para poder eu provar, né? Porque não era uma dissertação, não precisava nem provar, mas para poder eu ganhar essa pesquisa, eu fui a Israel, eu fui à Espanha, eu fui à França, que os clássicos franceses, né, de lá,
Então, peguei os 5 clássicos que estudavam e apoiavam os lugares de memória, que eles criaram esse conceito para poder preservar os lugares de memória da França, eles fizeram esse estudo, né? A Escola de Análise fez esse estudo. Então, na realidade, eu andei muito para poder fazer essa pesquisa e trazer. Foi quando eu fui aprovada na qualificação e comecei a pesquisar e a estudar mais. Então, o que é que eu fiz para fazer esse livro? Eu tinha esse aqui, a dissertação. Eu tinha a dissertação. Mas 2 pessoas ficavam no meu ouvido. Tinha Carille Cangaço me ajudou muito, né? A SBEC me ajudou muito. Eu fui várias vezes com o pessoal da SBEC, com o Alcino Alves, pesquisar, né? Ele foi comigo várias vezes. A gente fez viagens com Epitácio, Alcino. E aí, quando chegava, no meu pé do ouvido. 2 homens que me botou assim, Ivanildo e João. Foram 2 que disseram assim, faça esse livro, faça o livro, só tinha dissertação. Ivanildo só me fez dizer assim, faça que eu pago o seu livro, porque ele sabia que eu podia pagar. Ele só não fez dizer isso, porque ele sabia que eu podia pagar. Mas ele insistia demais. Eu disse, tá, vou meter a cara e vou fazer. Então, o que eu fiz? Já que eu era professora, tinha, né, o domínio da linguagem pedagógica, e aí comecei, né, os alunos têm que saber dessas histórias. Vamos resgatar essa história a partir do aluno. E quando a gente diz assim, trilhas, porque Jesuíno não andava pelo asfalto, né, era dentro do mato e dentro das trilhas. Então, no lugar de eu botar capítulo, eu botei trilhas, e naqueles locais por onde ele passou, eu passei também e chamava de trilha, né? E quando terminou, que eu fui apresentar a dissertação, eu saí já certa, dois professores que vieram de fora para a minha defesa, eles disseram, pegue essa dissertação, você pode transformar em livro e entrar com doutorado. Mas eu tentei, acho que eu já disse aqui, né, que eu tentei o doutorado, mas voltei porque minha filha teve um câncer, eu tive que voltar. E aí não quis mais fazer. Então, o que é que eu fiz? Eu tirei toda a linguagem acadêmica e fiz esse livro paradidático para o aluno de 100 páginas. Eu não sei onde você tirou tanto assunto aí dentro desse livrinho de 100 páginas. Eu não sei como ele se prendeu, acho que cada detalhe que você disse assim, que foi passando um filme na minha cabeça. Eu não inventei nada, viu? Tá tudo aí. Pois é. Aí passou um filme aqui na minha cabeça. Então, eu tirei a linguagem acadêmica para o aluno. Aí, quando Ivanildo começou, né, me veio o outro assunto que era, não, eu tenho que a linguagem mais pesada e acadêmica deixar para que os gestores tenham conhecimento desse livro também, empresários, gestores. Por quê? Porque a história desse livro, aqui, Lugares de Memória, na realidade, a aceitação na academia federal foi por quê? Porque ele tem um retorno para a humanidade. Os locais que são chamados jurisdição de prudência, que esses locais trágicos, eles podem ser revestidos, consolidados e consagrados como lugares de memória para a cidade ter um feedback de turista, né? De turismo, como turismo. Então, o feedback que seria a história de Jesuíno seria isso, ou de qualquer lugar que tenha essas histórias. Então, lugares de memória, não é preciso, como a gente está lutando em Paulo Afonso, para poder resgatar as casas das cangaceiras. Se tivesse pelo menos a metade das casas, se conservaria, porque lugar de memória, antes de tudo, são ruínas. E na França, por exemplo, quando a gente estudou lá, não tem, você vê que o Coliseu, ninguém reconstruiu o Coliseu, não. É daquele jeito. Né? Ali onde as corridas aquelas corridas de cavalos, né? De vigas. Bigas, né? De bigas, pronto. Aquelas corridas, hoje não existe mais como era, mas existe o campo onde eles... Nada foi, não fizeram praça, não fizeram nada, ali é conservado. Então, por que a Europa é o berço, né, da história? Por quê? Porque eles conservaram e passaram a ser lugares de memória consolidado e consagrado.
Então, o conceito é científico, entendeu? Então, quando a gente faz vamos fazer a consagração e consolidação, precisa de entrar nos pilares dos conceitos da França, né, dos clássicos, e aí esse conceito, depois que a gente faz toda a consolidação e consagração, eu passo esses nomes para lá, para o Museu da França, né, dos lugares de memória. E aí é registrado mais um lugar de memória em tal local. Né? Então, assim, é uma seriedade que cada vez mais eu procuro aperfeiçoar. Por exemplo, dia 28, dia 25 termina em Patu, termina o Cariri Cangaço. Mas eu não vou ficar até o dia 25, porque no outro dia eu vou para Portugal, eu tenho 5 dias lá no Mosteiro São Jerônimo para aperfeiçoar uma extensão, né, de lugares de memória. Vou aproveitar 5 dias e vou continuar. Então, onde tem, né, assim, eu vou atrás e pesquiso, porque é interessante que a gente conserve esses lugares, porque é um testemunho da história. Né? Então, se a gente não tiver cuidado, se a gente não, a história varre, o tempo varre e desaparece. Então, a gente tem que conservar, né, o que existe da história. Então, esse livro e a minha dissertação é sobre isso. Os lugares de memória, tanto que é entre aspas, e lugares que não são lugares comuns, é um lugar com um conceito completamente científico. Entendeu? Ô, Luma, então, Luma, a gente está avançando, o Ivanildo queria fazer alguma observação. Sim. Aí depois a gente volta para você concluir. Ivanildo. Não, é rápido. Eu gostaria de enaltecer o trabalho da Luma, porque eu conheço um pouco dele, né? E a Luma, não é porque eu estou na frente dela não, mas ela foi resgatada para os meios de estudiosos do tema. E o doutor Epitácio, a quem ela se refere do Rio Grande do Norte, a quem eu conheço, que é inclusive de Patu, teve uma participação muito importante nessa pesquisa de campo. E eu tenho conhecimento dessa pesquisa de campo feita por Luma, junto com o doutor Epitácio como orientador, e também o seu Saraiva também, que foi gravado um vídeo raro com uma testemunha, né, fantástica lá da região onde foi morto Jesuíno Brilhante. Serrote da Tropa. Aí fazia uns entre 20 e 25 anos que eu tinha um desejo que era como eu já li muita coisa sobre Jesuíno, que era conhecer o Serrote da Tropa. Então houve um Cariri Cangaço em Catolé do Rocha, acho que a André também estava lá, e nós nos programamos 2 dias antes, né, de chegar 2 dias antes, eu, Luma, Célia e mais algumas pessoas, Marcelo, arrumamos também um guia da área, né, esse negócio todo, e estava chovendo, os carros quase atolavam, e a gente tinha uns mapas. Além dos mapas, nós tínhamos também o guia, e Luma também, que conhecia o local. Nós chegamos lá às 12 horas de sol a pino. Antes nós passamos por algumas fazendas históricas lá da região, e após chegarmos lá no Serrote da Tropa, que passa no Riacho dos Porcos, né? Hoje, como engenheiro agrônomo, dá para mim analisar um pouco a geografia do local no que diz respeito à vegetação, no que diz respeito ao curso d'água, no que diz respeito a outros elementos da natureza, e poder viajar no tempo mentalmente e fazer, como é que se diz, essa análise, né, do local, né, de cima do Lajeado da Tropa, né,
E com a ajuda de Luma aí, a gente pôde conversar com os colegas que nunca tinham ido lá e a gente realizar um sonho. Eu tenho isso gravado com o maior carinho, vários vídeos, né? Que foi um momento fantástico, certo? De conhecimento e de pesquisa. Então, eu agradeço a Luma, parabenizo pelo seu brilhante trabalho e hoje já ela foi resgatada um pouco desse anonimato, né? E hoje, Luma, você é presença destacada nos encontros, não só de Cariri Cangaço, mas que envolve os lugares de memória, porque essa terminologia, você começou a plantar a semente no Cariri Cangaço, e nós também batemos em cima porque pouca gente entendia isso aí. Foi necessário você abrir a caixa de ferramenta para como é que se diz, que esse conceito fosse absorvido pelos estudiosos, pesquisadores, né? E, infelizmente, nós temos ainda algumas decepções com relação à não preservação dos lugares de memória, que eu sempre bati isso, inclusive, junto no sentido de que a SBEC ou qualquer órgão de pesquisa e de estudo fizesse algumas ingerências junto às prefeituras, que fosse pelo menos demarcado, não demarcado de forma suntuosa, mas pelo menos um localzinho lá, uma cruzinha de cimento, lá, aqui houve o combate e tal, com as coordenadas geográficas, porque muita coisa já se perdeu, muita coisa já foi embora, né? E a gente precisa, né, resgatar tudo isso para as gerações atuais e as gerações futuras. Meus parabéns, Luma, e você é uma plantadora dessa semente. Então, para encerrar... Luma, você fecha já. Nós temos somente 5 minutos. Eu adiantaria, nada a ver com lugar de memória, mas nessa próxima antologia que nós iremos lançar aqui em Floresta no dia 4 de julho, a Luma traz um artigo que eu achei fenomenal. Um artigo com uma visão totalmente nova. Não vou adiantar nada. Vamos deixar chegar. Pode dar o espólio aí. É uma visão da Lídia, do comportamento da Lídia, mas está muito bom o artigo de Luma. Luma, nós temos 5 minutos. Pode ficar à vontade e depois disso a gente encerra. Eu não sei o que é que acontece, porque às 22h15 é o tempo aqui que eu programei para a gravação. Então, não sei o que é que acontece, então vamos nos programar para mais 5 minutos. Luma. No caso de Lídia, a pressão está vindo de Frederico. O que ele vê, ele me manda e para sair o livro, porque por enquanto saiu o artigo. Mas para encerrar, essa nova versão aqui foi só uma revisão que eu fiz e coloquei algumas tecnologias para o aluno hoje. Então, hoje o aluno pega o celular, abre o livro, aí escuta a música Corujinha que Idenberg falou, né? Abre o livro, aí assiste um pouco do filme de Jesuíno com o celular dele. Então, ele pega o QR Code, né, e aponta e ele vai fazer a interação, né? Então, uma revisão atualizada de acordo com o que o aluno tem hoje, né? Então, é isso, e tem muito mais coisa, mas depois a gente fala mais. Né? Maravilha. Muito obrigada, Vanderberg. Muito obrigada. Gilmar, quer falar alguma coisa ainda? Aproveitando a oportunidade e o restinho dos minutos, eu queria fazer a sugestão para o encontro lá de Floresta com Luma mesmo. Por que não fazermos um lugar de memória, o quartel da Polícia Militar de Floresta e do colégio de Floresta? Naquele dia que a gente foi, eu rodei aquele quartel e eu disse a alguém, isso aqui vai se acabar e ninguém tem noção do que é isso aqui. Foi. Então, inclusive, viu, Luma, só para acrescentar, aquele colégio de Floresta, ele também é um lugar de memória. Por quê? Até para nós que
temos Paulo Afonso como nossa cidade de adoção, que nós somos de outros lugares. Eu sou de Glória, você de Serra Talhada, mas Paulo Afonso é o nosso berço, porque nós praticamente vivemos lá há mais de 40 anos, tanto eu como você, eu mais de 50. Em relação que Paulo Afonso tem muita influência daquele colégio lá de Floresta. Além de ser um colégio histórico, do mesmo modelo do colégio, o primeiro colégio público de Recife, é o mesmo modelo, a mesma planta. Aquele colégio foi quem forneceu todos os professores da rede educacional de Paulo Afonso. Você sabia disso? Todos os professores de Paulo Afonso foram oriundos de Floresta, tanto das escolas da Chess como da Casa da Criança. Todos eles que eu estudei, você, seja lá no primário, na Chess, ou na Casa da Criança, no meu caso, todos eram oriundos de Floresta. Então, esse colégio tem uma importância muito grande, não só para Paulo Afonso, mas para todo o sertão do Pajeú, o sertão da Bahia, do outro lado de Floresta, que seria Rodelas, Jorroxó, Barra Tarraxil. Todos os professores são oriundos da escola de Floresta, que era a única que tinha na década de 1900 a 1920. Foram todos eles formados em Floresta. Foi quem forneceu essa mão de obra. Então, esse colégio, não só pelo seu estilo arquitetônico, mas também pela sua importância na educação do nosso sertão de Pernambuco e da Bahia. Pois é. Nota aí. Para ver se entra dentro dos conceitos, né? Pois, minha gente, muito obrigada. Eu agradeço a todos. E realmente eu não esperava essa surpresa, né, de ser avaliada dessa maneira assim, né? Muito bom. Muito bom, pessoal. Agradeço a participação de todos, a presença de vocês. E, nesse momento, eu vou encerrar a gravação. Boa noite. Boa noite. E até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite, amigo.